Eu quero compartilhar contigo um pouco do que eu li. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício, nele nenhum vício nem culpa. Quando eu lembro disso, vem muito à memória o meu testemunho, minha vida, aquilo que eu cheguei até aqui, a minha forma de viver, como foi minha transformação para se tornar uma pessoa melhor, pela graça de Deus. Minha história, meu testemunho, eu vou contar para você rapidamente, não quero me alongar. 5 anos atrás, em 2015, eu estava em uma situação depressiva até mesmo, por causa dos meus vícios, por causa do meu isolamento, por causa da minha vida como eu vivia, no meu enredo familiar e tudo mais. Eu era viciado em 3 coisas que eu quero compartilhar contigo. Eu era viciado em pornografia, masturbação e em vícios de jogos. Os 3 vícios. Eu era os 3 ao mesmo tempo. Everton, mas isso, a maioria das pessoas hoje tem isso. Cara, não é normal. Para de graça, não é normal. Não é normal você se viciar em nada, nada. Tanto que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que nenhum viciado ele vai adentrar o reino dos céus. Então, por isso, cuidado para você não cair em um vício que vai te destruir. Os vícios, eles te destroem e eles vão te acabar. Eu comecei com o vício de pornografia, depois eu parti para masturbação e depois eu continuei para os jogos. E foi degradativo para minha vida. Desde 2015, 5 anos atrás, mas há muitos anos eu já vinha continuando com isso. Eu, na minha vida, depois de convertido, depois de cristão, recebi várias pessoas que conversaram comigo. Everton, como a tua vida, como é que você venceu isso? Como é que você conseguiu vencer isso? Algumas pessoas até riram, porque é engraçado você ver uma pessoa que era viciada em masturbação, uma pessoa viciada em pornografia, a pessoa falar isso. É engraçado você ver os outros, mas você passar por essa situação não é engraçado. Tem pessoas que sofrem com isso até hoje. E a resposta que eu dou é essa: Everton, eu tô viciado em tal coisa. É até constrangedor para ela falar. Aí eu chego num ponto e falo no meu testemunho: olha, eu era viciado nisso, nisso e nisso. É algum desses 3? É um desses 3. Ah, beleza. Então, cara, o que eu fiz? Em 2015, fim do ano 2015, eu completei 18 anos, se não me recordo, não me falha a memória. E naquele tempo lá, eu saí assim de onde eu tava, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei, não é isso que eu quero. Não é essa vida que eu quero pra mim. Eu parei, refleti, pedi ajuda de Deus. E no outro ano, no ano seguinte ali, eu fui fazer um curso para aeronáutica e tal. E eu comecei a me desvincular de pessoas, contatos antigos, tudo. E eu comecei a voltar a ir para a igreja, comecei a voltar a buscar, assim, a presença de Deus. O que mudou a minha vida não foi não foi essa minha mudança de pensamento, não foi nada disso, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. O que mudou a minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré, que me libertou de todos esses vícios. Eu não sou viciado em jogos, eu não sou viciado em pornografia, eu não sou viciado em masturbação. Graças a Deus eu não sou viciado em nenhuma dessas coisas. Quem conhece a minha vida, quem é meu amigo, que convive comigo, que já passou pela minha vida, que já ouviu meu testemunho, sabe, eu não jogo, eu não sou uma pessoa que é viciada em jogos, eu parei com isso, eu não tenho nenhum jogo instalado no meu celular. Quem quiser eu tiro print dos aplicativos instalados. Então eu mudei, eu me transformei. É difícil para algumas pessoas verem isso, essa mudança e transformação no início da sua vida, mas pode ter certeza, isso vai gerar frutos. Sabe que fruto que gerou na minha vida? Depois que eu tomei essa atitude de mudar isso, de escolher realmente buscar Jesus, e Jesus transformou minha vida, eu tomei a atitude de buscar Cristo de verdade, pela Bíblia, pela Palavra de Deus, começar a frequentar os cultos, não ficar somente em casa, frequentar a igreja, a comunhão, ter contato com a juventude, ter contato com um grupo de irmãos ali. Eu comecei a demonstrar frutos, eu fui crescendo, eu fui evoluindo nisso. Tal prova é que hoje em dia eu sou na igreja, eu ajudo e coopero como auxiliar na igreja, mas eu tenho um departamento que eu sou responsável. Não obstante isso, certo? Porque isso é muito maior, muito grande.
mas também prego a palavra de Deus, ensino na escola bíblica dominical, eu consigo ensinar as outras pessoas, porque em vez de eu perder meu tempo em jogos, em vez de eu perder meu tempo com músicas mundanas e umas viagens assim que não faz jus a um servo de Deus, também parei com as coisas de música mundanas que eu ouvia antes também. Não evoluem, não ajudam em nada na tua vida, tira isso da tua vida, pelo amor de Deus. Reconhece isso, reconhecer é o primeiro ponto. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu li a Bíblia 3 vezes. É pouco ainda, comparado a outros servos de Deus, mas cada vez que eu lia, eu pedia Deus guarda no meu coração, na minha mente, no meu espírito, no meu entendimento, cada palavra que eu leio. E meu irmão, meu amigo, eu vou te dizer, Deus guardou. Hoje eu consigo ensinar, hoje eu consigo lembrar assim, das coisas, porque Deus me ajuda, porque é o Espírito Santo de Deus que me ajuda, que eu consigo fazer isso. Então você também consegue se libertar disso, você consegue sair desse vício. Vício de masturbação, vício de pornografia, vício de jogos. Tem pessoas que hoje na igreja são viciadas em jogos. Gente, não cabe a um servo de Deus ter nenhum vício. Você não entra no céu com vícios. Por isso eu te digo, para hoje, nessa forma de viver, nessa tua ideia de que isso não faz mal, de que isso não aquilo outro. Cara, para com isso. Por favor, não faz jus. Não faz jus. Isso só te degrada, isso só te joga pra baixo. Cada vez onde eu jogava, eu via pornografia, me masturbava, eu sentia no meu ser que eu me sentia mal. Porque era o Espírito Santo de Deus que já estava falando comigo. Era Deus que estava falando comigo. Não faz isso. E eu continuava, eu insistia. Teve vezes na minha infância, na minha adolescência, melhor dizendo, que eu ia para a igreja e depois eu voltava lá para casa e continuava nos meus vícios. Eu me sentia mal. Eu me sentia alegre e feliz no culto, mas depois em casa eu praticava o mal. Para com isso. Toma uma atitude de homem, de mulher. Porque tem mulheres que também são viciadas nisso. Não é só uma coisa de homem. Mas para com isso, tenha uma atitude de homem, de mulher, e não homem e mulher comum, homem e mulher de Deus, para a sua vida, muda, tá bem? Esse é o meu testemunho, é rápido. Se eu fosse contar para você cada uma das etapas da minha vida, cada um dos processos ali, ia demorar mais tempo, mas eu quero ser breve. Então, que você seja como Daniel, como o primeiro versículo onde foi lido. Não perde essa essência de ser chamado pelas pessoas e ser reconhecido por ser um servo de Deus. Por não ter nenhum vício, por não ter nenhum problema assim. Nas empresas onde eu passei, as pessoas me conhecem e veem. Eu não minto. Quando eu cheguei na empresa, em algum momento onde eu tive a oportunidade de falar a palavra de Deus, eu falei. As pessoas passavam por mim e ficavam até bravas. Por que você não vai mentir por essa situação? É só dizer que aquilo outro, e vai passar desapercebido. Não, eu não vou mentir. E Deus honrou. Sabe? Isso tudo é posição de servo de Deus, de homem de Deus. Toma isso para sua vida e muda. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe. Abraço.